Saravá, Mujubá, Axé. Vamos esperar o Instagram notificar o pessoal que a gente está mais uma vez ao vivo, domingão à noite, para falar de Umbanda. Então você está aqui no canal Uma Banda e hoje a gente vai conversar um pouco sobre mediunidade. Mediunidade, mais especificamente falando, dentro de um contexto umbandista, dentro de um contexto de terreiro. Então, tem muita coisa para ser conversada, tem muita coisa para ser esclarecida, tem muita coisa para ser desmistificada. E nosso objetivo hoje é esse, é fazer um bate-papo aqui sobre esse tema, sobre mediunidade. Então, boa noite para todo mundo que está chegando aí, Roberto, Giovana, Ingrid, Igor, Clebin, todo mundo aí. Então, vai dando um coraçãozinho aqui do lado para poder o Instagram notificar mais gente que a gente está ao vivo e a gente fazer esse bate-papo bacana aqui sobre mediunidade, tá? E se você tem alguma dúvida a respeito do tema, coloca a sua dúvida aqui nesse balãozinho como interrogação. E aí eu vou falar aqui 10, 15, 20 minutos e depois começo a abrir aqui os corações, o balãozinho com as dúvidas da galera, beleza? Mas é importante que quem for chegando vá apertando no coraçãozinho para o Instagram distribuir melhor a nossa live. Mais gente ficar sabendo, é domingão à noite, né? Tá todo mundo em casa, todo mundo aí olhando o celular. Vamos conversar, vamos falar de Umbanda, vamos falar de mediunidade dentro do terreiro. Mediunidade dentro do terreiro, que é algo que acontece o tempo inteiro, porém poucas vezes você para de fato conversar sobre isso, né? De fato esclarecer temas relativos à mediunidade. Hello from Rio, right, Texas. Galera do mundo todo por aí, né, cara? Parabéns, tá de aniversário, Thaís e Caroline. Parabéns, irmã. Que Oxalá abençoe. Então, você chega num terreiro de Umbanda e a mediunidade está ali presente, né? Porque quando você se imagina dentro de um terreiro de Umbanda, a primeira coisa que você imagina é alguém incorporado, não é verdade? Você vai no terreiro de Umbanda para conversar com o caboclo, com o Exu, com o preto velho, com a pombagira, com o boiadeiro, com o marinheiro. Você vai lá para conversar com o espírito. E para conversar com o espírito tem que ter um médium ali incorporado com aquele espírito, trabalhando junto com aquela entidade espiritual para poder te aconselhar, para poder te direcionar, para poder te mostrar qual caminho você pode seguir naquele momento. Então, Umbanda, para começar, quem quiser ir anotando os conceitos aí, pode ir anotando. Umbanda é uma religião mediúnica. O que isso quer dizer? Que é uma religião, uma faixa vibratória religiosa onde a mediunidade está presente o tempo todo durante os trabalhos. Então, a principal faculdade mediúnica que você vai encontrar dentro do terreiro, talvez a mediunidade que de fato caracterize a Umbanda, né? É a mediunidade de incorporação. Só que a gente precisa entender que a mediunidade de incorporação é uma faculdade mediúnica entre tantas outras que estão presentes no ambiente de terreiro. E que a Umbanda não fica única e exclusivamente atrelada a uma faculdade mediúnica. Então a gente precisa também, durante essa live, a gente vai, você chegou aí agora, Axé, Saravá, para quem está chegando, fica até o final, porque a gente vai destrinchar esses conceitos, tá? Do que é mediunidade, o que são as faculdades mediúnicas, o que é a mediunidade de incorporação, essa faculdade mediúnica, né, da mediunidade de incorporação, e quais são as outras faculdades mediúnicas que podem estar acontecendo dentro do terreiro enquanto a gira está acontecendo, enquanto a gira está rolando. Enquanto o atabaque está batendo, muita coisa está acontecendo. E eu acho que a gente precisa entender isso tudo que está acontecendo, né? Chegar no terreiro e ficar perdido. Quem aqui já chegou no terreiro e ficou perdido sem saber o que estava acontecendo? Meu Deus, que povo bonito, tá tudo muito bonito, tá tudo muito lindo, mas o que está acontecendo aqui? Vocês já pararam para se perguntar isso? E aí, como essa vai ser uma live barra aula, né, barra estudo, ela pode ficar salva lá no YouTube. E aí, para ela ficar salva lá no YouTube, a gente bota uma meta aqui, né? Me ajuda aí, galera, a estabelecer uma meta de selinhos, 7 selinhos, 10 selinhos, porque o Instagram lançou uma ferramenta nova que você pode clicar aqui embaixo
e em comprar um selo. E aí toda vez que você clica em comprar um selo, você está ajudando aqui o projeto de expansão do nosso terreiro, para que quando tudo isso termine, a gente possa ir para um local maior e atender a mais pessoas. E aí a brincadeira que eu sempre faço é, se bater uma quantidade mínima de selinhos, a live fica salva no nosso canal no YouTube, que chama Canal Uma Banda. E aí você pode usar ela para estudar depois, anotar tudo que a gente falou, anotar as perguntas, anotar as respostas, e acaba servindo como um instrumento de estudo para você também, beleza? Então, se você quer aproveitar essa live para estudar, depois no replay, clica aqui em comprar um selinho e ela vai ficar salva lá no YouTube para vocês assistirem depois, beleza? Então, primeiro, galera de sempre aí, Giovana, não sei se o Jefferson Jaime tá por aí, lembra a galera aí dos selinhos, beleza? Porque senão eu vou falando aqui e esqueço de lembrar a galera que tem a possibilidade, né, de comprar um selinho e ajudar aqui no nosso projeto de expansão, beleza? Fechou? Vamos pro tema então? Mais algum lembrete? Aí a gente pode fazer o seguinte também, ó, Gi. Lembra, galera? Quem comprar o selinho pode me chamar no direct depois para ganhar o e-book dos padês, tá? E aí você vai, quem ajudar aqui ganha de presente. Ganha de presente um e-book com vários tipos de padê para você poder fazer sua oferenda a Exu. E aí tem padê para um monte de especificidade, né? Pro que você está precisando na sua vida agora, o que você quer. Então tem lá padê de prosperidade, padê pro amor, padê para abertura de caminho, vários tipos de oferenda que você pode fazer a Exu. E quem comprar um selinho ganha esse e-book, é só me chamar no direct lá depois que eu mando o selinho, mando o e-book direto pro teu e-mail, beleza? Fechadão então. Então primeiro a gente precisa definir o que é mediunidade, né? Acabou minha água. Mediunidade não é dom, mediunidade não é karma, mediunidade não é para poucos, mediunidade não é para alguns escolhidos, mediunidade é um sentido, tá? Isso a gente já falou aqui algumas vezes, mas tem muita gente nova chegando na página, então eu acho importante a gente deixar isso bem claro. Tal como olfato, paladar, tato, audição, visão, a mediunidade é um sentido. Então, ó, a Sara já começou aqui a história dos selinhos, já tem um. Axé, minha irmã. Aí o seu comentário também vale a pena lembrar, né? O seu comentário fica destacado, então tudo que a Sara falar daqui em diante fica destacado. Se ela quiser fazer uma pergunta, não vai passar batida nos comentários aqui. Eu vou ver o comentário dela em destaque, beleza? Então, vamos voltar. Mediunidade é sentido, só que é um sentido ligado ao corpo espiritual. Enquanto seu tato, a sua visão, seu paladar, seu olfato são sentidos ligados ao seu corpo físico, a mediunidade é um sentido ligado ao seu corpo espiritual. E tal como todos os outros sentidos, esse sentido da mediunidade, vamos chamar de sentido mediúnico, ele pode ser trabalhado, ele pode ser desenvolvido, tá? Então, dentro deste sentido chamado mediunidade, vão se desdobrar inúmeras faculdades mediúnicas. Na Umbanda, talvez. Bom dia no Japão, Elaine, axé. Então tem Texas, Japão. De onde é que vocês são? Vão falando aí, galera. Vão comentando de onde é que vocês são. Dentro desse sentido chamado mediunidade, vão se desdobrar inúmeras faculdades mediúnicas. Então a incorporação talvez seja a mais típica de um terreiro de Umbanda. Porque você chega no terreiro de Umbanda, você quer ver alguém incorporado. Quem chegou no terreiro de Umbanda e não viu ninguém incorporado, não estava em dia de gira, né? Tocantins, ó. A Sara lá do Tocantins. Tem gente do Texas, Bahia. Bacana saber de onde vocês são. Bacana saber onde a gente está chegando, né? Essa ferramenta linda que é a internet. Para a gente poder falar de religião, né? Pode ser bem usada. E aí muita gente retém a Umbanda única e exclusivamente a faculdade mediúnica de incorporação, como se na Umbanda só pudesse acontecer a incorporação. Jaraguá do Sul, Santa Catarina, tá frio por aí? Sertão de Pernambuco, rapaz, terra boa, bacana, muito bom. Porém, dentro do terreiro, muitas outras faculdades mediúnicas podem se apresentar. Ah, Márcio, o que você está falando?
Eu tô falando que o médium de Umbanda, axé, gratidão, Elaine, mais um selinho vindo lá do Japão, ó, já temos 2. Vamos fazer o segundo? Vamos fazer o seguinte, foi o segundo. Vamos fazer o seguinte, se a gente chegar a 7 selinhos, a live fica salva? Pode ser 7? 7 ou 10? O que vocês acham? Magé, Uberaba, Sertão da Paraíba, nossa senhora, quanto lugar diferente. A gente está falando aqui de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Nossa, no Japão 33, aqui no Rio hoje 22 graus, e eu tô com esse casacão todo aqui. Porque 22 graus para carioca é 22 graus, né? A gente está congelando com 22 graus, é praticamente uma era glacial. Então, o que você está falando? Está falando que pode ter gente fazendo psicofonia dentro do terreiro? Pode. Por que não? Né? Pode ter gente fazendo psicografia dentro do terreiro? Pode. Por que não? Depende do momento do trabalho, depende da especificidade do trabalho. Por que não uma carta? Por que não uma carta psicografada? Por que não um trabalho psicofonado? Ah, terreiro não é lugar disso. Por que não é lugar disso? Não pode ser também? Arsenal, São Gonçalo é praticamente vizinho. Então, dentro da Umbanda, outras faculdades mediúnicas também vão aparecer, vão se apresentar. Algumas vezes durante a gira, outras vezes na vida desse próprio médium. Então tem muito médium que me procura, muita gente que me procura e fala assim, olha, minha mediunidade principal é a de sensitividade. Eu sou muito sensitivo, eu escuto muito bem aquilo que os guias estão me falando, me traz uma sensibilidade, eu acho que aquilo vai acontecer e ó, é batata, acontece. Sensitividade é um tipo de mediunidade? É um tipo de mediunidade. E aí acontece muito com os médiuns, às vezes, que estão em desenvolvimento ainda e não conseguem incorporar e não estão naquele momento de conexão com o guia e acham assim, não, eu não incorporo, eu sou só sensitivo. Não, eu não incorporo, eu sou só clareaudiente. A clareaudiência pode acontecer? Pode. Márcio, deixa eu ver agir. Concorda que deveria ter mais espaço durante a gira para essas faculdades mediúnicas? Concordo. Concordo, inclusive, que poderiam ter trabalhos específicos dentro do terreiro para psicografia, por exemplo. Mas eu sou suspeito para falar de psicografia porque é uma faculdade mediúnica que me acompanha há muitos anos e é uma coisa que eu amo fazer, que é colocar no papel aquilo que os guias estão falando para mim. Então, por que não ter uma sessão de psicografia, né? Para os caboclos, os pretos velhos darem o seu recado psicografado também. Também vale. Então, porém, a faculdade mediúnica da incorporação, ela tem uma particularidade. Ela pode abrir outras faculdades mediúnicas. Então, você está lá incorporado. Salve, filho, axé. Pai Oxalá abençoe. Ó, meu filho Jaime chegou aí. Ô, filho, lembra o povo dos selinhos, tá? Fala pro povo aí comprar selinho para nós aumentar o terreiro aqui para caber mais gente. Tem 2 selinhos, mais 5 a live fica salvo. Então, quando a gente está incorporado, pode ser que o guia abra uma outra faculdade mediúnica e você passe a ter clarividência, por exemplo, tá? Mas é naquela hora, naquele momento da incorporação. Pode ser que naquele momento da incorporação você passe a ouvir o que você não ouviria se não tivesse incorporado. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer que durante a incorporação, você consiga ver a aura, por exemplo, do consulente. Você consiga ver energias ligadas ao corpo do consulente. Pode ser que você consiga ver os outros guias. Olha que louco, velho. Você consiga ver os outros guias que estão trabalhando no terreiro. Você está ali incorporado e está vendo tudo. Isso pode acontecer, só que muitas vezes, por falta de se debruçar sobre isso, por falta de debater isso, por falta de realmente pesquisar isso a fundo, acha que não, que vai ser viagem, que você está ali, que você viajou, que você viu o caboclo de verdade. Não, você pode ter visto o caboclo de verdade, sim. Se precisar aparecer, ele aparece, por que não? Né? Então a gente tem que sair da caixinha de que na Umbanda você só vai chegar ali para incorporar. Tem uma outra caixinha que prende muito a nossa cabeça também, que é assim, eu sou médium de incorporação e eu não sou. Um sujeito A
pode ser médium de incorporação, enquanto o sujeito B não pode ser médium de incorporação. Então a gente tem que falar sobre isso. Segundo meu pai, meu mestre, meu amigo, meu queridão, Alexandre Comino, todo espírito humano pode se conectar a outro espírito humano. Então você é um espírito humano encarnado. O guia é um espírito humano desencarnado. Esses dois espíritos humanos podem se conectar. Ah, mas eu não sou médium de incorporação. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você é um espírito humano. Se você é um espírito humano, você se conecta a outro espírito humano. Ponto. Ponto. Simples assim. Porém, sobretudo, todavia, há de se ter um preparo para que essa conexão aconteça. Deixa eu ver o que a Sara escreveu aqui. Como saber se sou médium de incorporação? É desenvolvendo. É se debruçando sobre essa faculdade mediúnica que você entende se ela vai acontecer na sua vida ou não. Então, tudo pela própria lei universal do cuidado, tudo aquilo que você cuida se desenvolve. Então, você está cuidando, cultivando a sua faculdade mediúnica de incorporação, isso vai em um momento se desenvolver. No entanto, a gente precisa entender que tem que ter um preparo para esse momento da incorporação. Por quê? Porque quando não há um preparo, quem já passou por isso aqui? Fala aí. Não há um preparo, você não foi preparado, você chegou no terreiro e aí cismaram de puxar teu guia. E aí começam, vem, e te balança, e te roda, e te sacode, e estala dedo, e dá baforada de charuto, até que você entra no estado de transe sem estar preparado para aquilo acontecer. E aí parece o que aconteceu? Parece que tu foi atropelado por um caminhão. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui, deixa eu voltar. Quem já passou por isso aqui, escreve enquanto eu tô lendo aqui. Boa noite, não te conheço pessoalmente, mas gosto muito do seu trabalho, gratidão. Tá fazendo nas redes sociais. Que bacana, que bacana. É muita verdade mesmo, a gente fala do que a gente vive, né? O Luiz, deu ruim, passou mal. A Giovana, quando a imagem se projeta mentalmente, pode ser um início de um desenvolvimento de uma visão mais nítida? Pode. Sim, você vê primeiro, eu entendi o que você falou. Mas eu só entendi porque a gente já conversa há muito tempo. Faz a pessoa o peão da casa própria, né? Igual aquele negócio do Silvio Santos. Primeiro a imagem se projeta na sua cabeça, depois ela pode se projetar no campo físico, sim. É um processo, né? O primeiro degrau é ela se projetar mentalmente. Você fecha o olho e você consegue imaginar o caboclo ali. Aí você abre o olho e o caboclo some. Aí você fecha o olho e consegue ver a aura da pessoa. Você abre o olho e a aura da pessoa some. Isso é também um processo de desenvolvimento da clarividência, tá? Então, quem já passou por esses processos, a Bianca já passou, a Tatiana já passou, o Luigi já passou, de chegar no terreiro e a galera dar uma forçada básica e às vezes, vou falar uma parada pra vocês aqui, muito carioca, né? Vou falar uma parada pra vocês aqui. Às vezes, essa forçada básica é só pra mostrar que o chão do terreiro é forte, sabia? Não, eu vou fazer o guia dele chegar para ele sentir que o terreiro aqui tem firmeza, que o terreiro aqui é firme, que o guia vem mesmo, se eu chamar o guia vem. Jaiminho, você já passou por isso, filho? Foi Zélio que puxou seu guia? Aí a pessoa sai assim, ó, a Kátia Soares falando aqui, ó, já saí passando mal, ânsia de vômito, enjoo, dor de cabeça. Como todos os sentidos do seu corpo, se eles são hiperestimulados, se acontece uma hiperatividade sensorial, né? Quem já passou aí, por exemplo, foi ver um filme, tinha muitas luzes naquele filme, você saiu do filme com dor de cabeça ou com a vista embaçada, porque tinha muita luz piscando, ou você foi num show de rock ou de qualquer outro gênero, né? Porque eu sempre fui a show de rock. E a música estava muito alta, a sua audição foi hiperestimulada e você saiu com um zunido no ouvido, né? Acontece, não acontece? Você vai ver um filme, tem muita luz, você sai com dor de cabeça por conta da quantidade de luz. Você vai num show e fica muito perto da caixa de som, sua audição é muito estimulada, você sai com zunido do ouvido por causa da hiperestimulação sensorial. Então, dentro de um conceito de mediunidade tal como sentido, se existe uma hiperestimulação sensorial deste sentido chamado mediunidade, você vai passar mal. Ficou claro?
Ficou simples? Pode ficar salvo também. Faltam 5 selinhos ainda para ficar salvo. Então, bora, galera. Deixa eu ver. Bianca. Sou médium de corporação, clarividente, trabalho muito em desenvolvimento mediúnico. Cada vez que eu me desenvolvo, tá abrindo outros tipos. Isso acontece bastante. As faculdades mediúnicas vão se abrindo. A gente vai dizer que você tem uma faculdade mediúnica primária. O que é isso? É aquela faculdade mediúnica com a qual você interage com mais facilidade. Porém, outras faculdades mediúnicas vão se desenvolvendo conforme você vai se debruçando sobre esse tema mediunidade, que é um tema a ser estudado. E é um tema que é muito pouco estudado sob uma ótica de terreiro. E o Rodrigo tem falado bastante disso também, né? No Umbanda EAD. Olhar a mediunidade sob uma ótica de terreiro, mediunidade de terreiro, mediunidade umbandista. Por quê? Porque até então, até começar a se falar disso, há muito pouco tempo atrás, a mediunidade sempre era estudada, verificada, analisada, através de olhos espírita-kardecistas. A obra de Kardec sempre foi a referência para se falar em mediunidade, quando hoje você pode ter um olhar sobre mediunidade a partir de uma ótica de terreiro. Deixa eu ver o que a Sara falou aqui, ó. Confesso que estou com medo do desconhecido. Normal, acontece. Tenho fugido, mas os guias vão se aproximando e te chamando. E aí você tem que achar um caminho que te faça sentir segura. Um caminho de estudo, um caminho de segurança, um caminho de uma fonte de conhecimento que você vai buscar essa conexão através de uma tutoria e de alguém que te mostre o caminho de forma segura, de forma que você se sinta confortável, tá? Não dá para não ficar salvo, né, Gi? Por causa de 5 selinhos. Fala, Jeff, aí, ó, ajuda aí a galera, lembra a galera de comprar os selinhos. Comecei a incorporar há pouco tempo, é normal a gente continuar escutando o que está acontecendo em volta? Você tá ali. É normal continuar escutando, sim. E quanto mais você escuta, principalmente o que o seu próprio guia está falando, e aí é um exercício de concentração. Salve, Jefferson! O Jefferson ele quer de qualquer jeito que esse terreiro aumente. 3 selinhos, faltam 4. Mais 4 fica salvo. E aí é um exercício você parar para escutar muito mais o que o seu guia está falando do que o que os outros guias estão falando, entendeu? É um momento de concentração. Escutar o que o seu guia está falando é o mais interessante, o mais importante para você nesse sentido. Porque o que ele está falando, 99,9% das vezes vai servir para você também, tá? Então o consulente passou ali, ele recebe um recado, uma lição, um colo, um carinho. Se você atende 10 pessoas na noite, você recebe 10 recados, 10 lições, 10 colos, 10 carinhos. E você nunca você cada vez vai estar aprendendo mais com o teu próprio guia durante o trabalho. Então quando a gente fala assim, vou no terreiro de Umbanda prestar caridade, é mentira. Você vai prestar caridade para você mesmo primeiro. Porque você é o primeiro a ouvir o conselho do teu guia. E é natural que aconteça dessa forma. Beleza? Chega a hora quando você interage com o guia, você não sabe se é você ou é o guia, certo? Existem 2 momentos em que você não sabe se é você ou se é o guia. Existe o primeiro momento que você tem uma incerteza, uma dúvida, né? De se é você ou se é o guia, e aí você entra naquela paranoia louca, sagrada, que eu e o Alexandre a gente fala muito nisso, né? Que por que, né? Se importar tanto se é você ou se é o guia, se as palavras são de amor, de sabedoria, de paz, de acalanto, não importa se é você ou se é o guia. Importa que a pessoa está recebendo uma palavra de carinho, de amizade, de amor. E tem o segundo momento, que é depois, é um momento mais tardio, que você e o guia já interagiram tanto, você e o guia já trabalharam tanto juntos, que o discurso de vocês começa a se assemelhar. Isso é lindo demais. Você começa a falar como o preto velho, você começa a falar como o caboclo, porque você já ouviu tanto aquele... É como numa amizade, saca? Tem um momento da vida que tu é tão amigo já de uma certa pessoa que você, o discurso teu, o discurso dela acaba batendo. E isso é bacana demais, né? É uma relação de companheirismo e de cumplicidade, onde o seu discurso ele interage com o discurso do caboclo, interage com o discurso do preto velho. Você começa a falar junto com eles, né? Salve, Fabi, axé. Essa é uma parte linda do processo.
onde você e o seu guia já têm discursos semelhantes, porque você já passou anos aprendendo junto com ele. Então tem esses dois aspectos, né? O momento onde você não sabe se é você ou o guia por insegurança e o momento onde você já não sabe se você é você ou o guia por um processo de amalgamação. Juntou. Vocês estão tão juntos que vocês se conectam dessa forma, beleza? Então, salve para quem está chegando aí ainda agora. Para pegar a live no replay, desde o começo, a gente já definiu o que é mediunidade, definiu o que são faculdades mediúnicas. Vamos começar a falar das faculdades mediúnicas que podem acontecer dentro do terreiro. Mas para essa live ficar salva, ainda faltam 4 selinhos, tá? Estamos com 3 pessoas até agora ajudaram com selinho. Com 7, ela fica lá no nosso canal no YouTube, canal Uma Banda. E se você quer estudar mais sobre mediunidade, eu vou começar a tutorar um grupo agora no dia 13, terça-feira, para fazer um processo de aproximação com os seus guias, um processo de estudo do desenvolvimento mediúnico. Se você quiser participar desse processo junto com a gente, manda uma mensagem direta aqui no Instagram mesmo, e aí eu vou te passar todos os detalhes de como fazer parte desse estudo, que ainda dá tempo. Começa na terça-feira, se hoje é domingo, dá tempo de você entrar ainda, beleza? Então, é um grupo fechado, é um grupo seleto, é uma galera que tem um limite ali de vagas, que vai passar comigo 8 semanas estudando a mediunidade, beleza? É ficar facinho pro guia, né, Fabi? É isso. A Giovana tá dentro já, ela tá dentro já de alguns, né, gente? Pergunta dos stories. Existe médium pronto? Não dá para ver quem perguntou. Existe médium pronto, mesmo sabendo que todo médium precisa estudar e se aperfeiçoar? Então você já respondeu a pergunta, na verdade, né? Não existe médium pronto. Então, Odete, manda mensagem aqui no direct pra gente depois. Quem quiser participar desse estudo sobre mediunidade, que é um estudo de aprimoramento dessas faculdades mediúnicas, de aproximação com a sua família espiritual. Vão ser 8 semanas de jornada. Manda mensagem pra gente aqui no direct, beleza? Então, não tem médium pronto, né? Até porque não tem ser humano pronto. E a gente não pode dissociar a figura do médium da figura do próprio ser humano. Você é um ser humano pronto? Não. Você nasceu pronto? Graças a Deus, não. Tem uma linha de chegada? Você precisa... Tá demarcada a tua linha de chegada? Não. Não tem linha de chegada. Isso é um processo que eu tô tendo que aprender agora, velho. Aos 40 anos. Não tem linha de chegada. Não é uma corrida isso, não é uma competição. Então ninguém tá pronto, não tem linha de chegada, o final você não sabe qual é. Você pode traçar metas. Agora, realistas. E não existe médium pronto. Todo médium, tal como ser humano, precisa ser trabalhado. E aí, dentro desse trabalho, é um trabalho de quê? São pilares do desenvolvimento mediúnico. Isso a gente vai ver durante o nosso estudo, tá? Quais são os pilares do desenvolvimento mediúnico? Eu posso dizer que o desenvolvimento pessoal é um dos pilares do desenvolvimento mediúnico. A partir do momento em que você passa a se desenvolver como ser humano, você também passa a se desenvolver tal como médium, porque o médium nada mais é do que um ser humano que faz a mediação entre o plano físico e o plano espiritual. Deixa eu ver, a Sá já perguntou algumas vezes isso, sonhar com incorporação sem nunca ter incorporado. Sinal, aviso, não sei se sinal ou aviso, mas talvez uma vontade, né? Tá pensando nisso? Tem essa vontade? Tem esse ensejo? E aí você pode vir a sonhar com isso. Mas o guia, ele não vai ficar te avisando assim, ó, você vai incorporar, hein? Você vai incorporar. Estou incorporado aqui em você, no seu sonho. Mas talvez te mostrar isso seja mostrar para você assim, olha, pode ser. Pode ser se você quiser, porque a incorporação é parceria. Então ele pode estar te mostrando assim, olha, eu sou seu parceiro. E tô aqui. Se você quiser trabalhar, tamo junto. Tá? Giovana, acha que ainda podemos nos basear nos livros dos médios? Polêmico você, hein? Já que ainda não temos uma literatura. Então, tem muita coisa de Pai Rubens aí já escrita, né? Sobre a mediunidade em si.
de outros autores também, mas lógico que eu vou falar de Pai Rubens porque é a minha referência. Tem do próprio Alê, sobre mediunidade, médium, incorporação da possessão. Mas a literatura de Kardec ela vai sempre ser válida. Só que hoje você já pode olhar para a literatura de Kardec com um filtro, né? E o quanto você já desenvolveu esse filtro, o quanto você já desenvolveu esse olhar umbandista para olhar para a literatura de Kardec e falar assim, bom, isso se encaixa dentro da minha realidade, dentro da minha faixa vibratória religiosa, dentro daquilo que eu acredito como verdade, e isso não se encaixa. É muito desenvolvimento do filtro. É lógico que a literatura de Kardec pode, deve e continua sendo usada nos terreiros. Só que o seu olhar de filho de chão de terreiro, de filho de santo, de filho de orixá, ele vai dar uma filtrada em algumas daquelas informações ali. Né? O Alê fez semana passada, se não me engano, uma live muito, muito forte sobre a questão do karma. Né? Kardec fala muito sobre essa questão do karma e aos pouquinhos a gente está desconstruindo esse conceito de karma tal como conta bancária. Que parece que você vai acumulando, né? Fica no vermelho ou no azul, como se fosse uma conta bancária. Então a gente tem que entender o conceito de karma tal como ação. Pura e simplesmente, a palavra karma quer dizer ação. E é isso que ela é, não é uma conta bancária onde você acumula negativismos para levar para outras vidas. Então esse é um novo olhar a respeito da questão do karma, ou um olhar antigo que está sendo ressignificado, trazido à tona novamente agora, tá? Deixa eu ver o que mais o pessoal está falando aqui, ó. A Giovana me bota números assim, Kardec pode ser usado? Eu vou dizer que não, claro que pode. Só que precisa de um filtrinho, né? Você precisa dar uma olhada em algumas coisas que não fazem sentido dentro do chão de terreiro. Deixa eu ver. Olha só, rapaz, pergunta boa aqui, a Valesca. Tenho que cortar para Pombagira quantas vezes no ano? Rapaz, vamos lá, vamos desconstruir aqui, mano. Eu gosto de desconstruir as paradas. Acho que eu sou mais desconstrutor do que construtor. Pode manter uma intimidade com a sua pombagira sem estar no terreiro? Pode. Através de firmezas, preces, oferendas, orações, pode. Relacionamento. Agora, tem o quê? Vamos lá, primeira parte da pergunta, né? Tem o quê? Dá um sentido de obrigação, né? De peso. Então, você pode trocar o tenho que por posso, ou gostaria de, ou por amor posso fazer. Eu já mudaria esse princípio, né? E aí, cortar para Pombagira quantas vezes no ano? Será mesmo que tem que cortar para Pombagira? Ou você pode trabalhar com a Pombagira sem corte? Depende do que é a tua verdade, a tua realidade, a tua vivência de terreiro. Aqui a gente trabalha com Pombagira, com Exu, e a gente não trabalha com o fluido animal. Existem muitas outras formas de oferendar. Em outras casas isso não vai fazer sentido nenhum. Eu vou falar assim, não, eu não corto para Pombagira, eu não corto para Exu, eu não corto para Ogum, eu não faço corte. E vão falar assim, não, mano, você não pode, para Exu tem que fazer corte, para Pombagira tem que fazer corte, para Ogum tem que fazer corte, você tem que fazer corte. Não, eu não faço corte. Na nossa Umbanda não tem corte. E assim, e continuamos nos relacionando com Exu, com Pombagira, com os mirins, com os orixás, sem corte, tá? Agora, se o corte faz sentido para você, se o corte é parte da sua realidade, use-o. Porém, dentro dos fundamentos, que eu não vou entrar nesses fundamentos porque não é meu lugar de fala, à medida em que eu não faço, se eu não faço, eu não falo, né? Eu não faço corte, não vou aqui falar como é que faz, como é que não faz, se deixa de fazer. Não, eu só posso dizer para você o seguinte, eu não trabalho nessa faixa vibratória de oferenda, tá? Tem quem trabalhe, e o que eu sei é que, se for fazer, tem que fazer direito, da forma certa, dentro do fundamento, tá? Agora, é possível fazer sem também. E muitas casas de Umbanda vão trabalhar sem corte, tá? A gente não é único e exclusivo, não. Pergunta, nem todos os médios... Ó, essa aqui, tá vendo? É uma pergunta chave da nossa live. Nem todos são médiuns de incorporação.
Como podemos tratar tal questão? A gente pode tratar tal questão desconstruindo. Nem todos têm como faculdade mediúnica inicial, principal ou primária. Ó a contextualização. Nem todos têm como faculdade mediúnica primária a incorporação. Porém, todo espírito humano pode se conectar a outro espírito humano. Ponto. Havendo o preparo necessário, isso deixa de ser o rodar o peão da casa própria para você tomar um atropelamento para ser uma conexão harmoniosa. Aí qual é o preparo necessário? Estudo. Porque o acoplamento mediúnico na incorporação, não vou entrar em mais conceito, galera, isso não vai ficar salvo não, é feito através de cordões emanados pelo guia e direcionados aos teus chakras. Esses chakras têm que estar preparados, têm que estar alinhados, o teu mental tem que estar alinhado com aquela energia. Por quê? Porque senão é um atropelamento. Tem gente que vem, por exemplo, do kardecismo, está acostumada a fazer psicografia, onde não tem uma ligação de chakra de forma tão robusta, né? Como acontece na incorporação. Incorpora o caboclo? Incorpora. Mas é atropelado, velho. Tem gente que nunca incorporou, pisa no terreiro e incorpora. Mas vai ser um atropelamento. Por isso que precisa de um preparo para chegar ao momento da incorporação. Primeiro você está ali, depois você sente a vibração, depois você começa a sentir, aí tipo, você sente que está incorporado, mas não fala nada, você fica naquele momento de olho fechado, só sentindo a presença do guia ali, você fica com medo de abrir o olho, porque se você abrir o olho, você acha que o guia vai sambar fora, né? Se eu abrir o olho, ele desincorpora, então deixa eu ficar de olhinho fechado. Se eu falar alguma coisa, pode ser eu, então deixa eu ficar de boca fechada. Tem gente que tem muita trava no chakra laríngeo e não fala de jeito nenhum. E aí é um processo. Por quê? Porque se tu forçar a barra, vai ser uma hiperestimulação sensorial e do sentido da mediunidade, né? Então quem não pegou lá no início da live tem que pegar ela salva depois. Josi, Saboia, Saravá, mais o selinho, são 4. Faltam 3, hein? Estamos chegando, hein? Mais 3 selinhos, isso tudo fica salvo para vocês assistirem lá no nosso canal Uma Banda, lá na outra plataforma. A gente não pode falar muito o nome dela, senão o Instagram não deixa nem salvar o vídeo. Já aconteceu isso, tá? O Instagram não deixa nem salvar o vídeo, porque eu falei muito o nome da outra plataforma. Aquela plataforma de vídeo que vocês estão acostumados a ver vídeo. Canal Uma Banda lá. Quem não tá inscrito ainda, se inscreve. Então, você se prepara para aquela conexão. E aí, estando preparado, todo espírito humano se conecta a outro espírito humano, tá? Ó, não gosto de incorporar, faço tudo para isso não ocorrer, então não incorpore, mano. É simples assim. Não é uma possessão. Se você não gosta, não faz. É ruim quando você não gosta de alguma coisa e as pessoas tentam colocar na tua cabeça que você é obrigado àquilo, né? Que você precisa daquilo de qualquer forma, que você tem que fazer aquilo de qualquer jeito, que se você não fizer, a tua vida não vai para frente, se você não fizer, teus guias não vão falar com você. Não, se você não gosta, você não faz. E tá tudo bem, tá tudo certo. Né? A sua conexão com a sua família espiritual pode ser feita de muitas formas, não necessariamente incorporando. Benção, meu irmão. Fernando Gomes, axé. Então vamos ver mais uma pergunta aqui, ó. Pai, fale sobre família espiritual, família de alma e os ancestrais. Tá tudo muito junto, irmão. Tudo muito misturado. Tua família espiritual, tua família ancestral, tua família de alma, é tudo família. Não vamos separar isso não. Não vamos separar isso não. Separar a tua família carnal, da tua família de alma, da tua família ancestral, dos teus ancestrais de linhagem genética ou que estão com você hoje espiritualmente, tanto faz, né? Se o teu caboclo ele foi um ancestral teu há 4, 5 gerações passadas ou não, não importa. Tá tudo bem se foi ou se não foi. Somos todos ancestrais um do outro. Somos todos humanos. Estamos todos ligados a uma única mãe, a Mãe Terra, né? A uma única partícula criadora que a gente na Umbanda vai chamar de Olorum, Zambi, Olodumare. Então, somos todos, de certa forma, irmãos e ancestrais uns dos outros, encarnados
e desencarnados. Então eu tenho consciência que agora, por exemplo, eu estou falando para 42, 43, 44 pessoas encarnadas e estou falando para uma família que está com elas aí do lado, desencarnados também. Então multiplica esse número que está aqui na tela por 5, por 6, por 8, por 10, não sei. Então todo mundo traz em si a sua família espiritual. E isso não precisa ser dissociado, né, dessa questão da ancestralidade, porque somos todos filhos de uma única partícula criadora. Na Umbanda a gente vai chamar essa partícula criadora de Olorum, que contém em si tudo que foi exteriorizado. Em outras culturas vai se chamar isso do que se quiser, de Deus, de força matriz, do universo, de Big Bang, de partícula de singularidade. Existem muitos nomes para essa mesma partícula única. Agora, somos todos ancestrais. Estamos todos conectados, estamos todos no mesmo barco encarnatório. Poderia ter mais pessoas como você para passar ensinamento de forma simples. Mas tem muita gente boa. Tem aí o Ale, tem aí o Rodrigo, tem aí o João, tem uma galera muito boa falando de Umbanda na internet, né? E querendo estudar com a gente é só mandar mensagem. Nascido e criado em família umbandista, Deb. Todo o tempo serviu o espiritismo com o serviço de Cambone no centro. Com a pandemia, o centro parou, desenvolvi muito minhas faculdades mediúnicas. Manteve tua conexão, né? Josi, axé, vamos deixar a live salva. É isso. Faltam 3 selinhos para deixar a live salva e faltam 10 minutos para a gente fechar aqui. Então daqui a 10 minutos a gente acaba. Tem 10 minutos para a gente conseguir 3 selinhos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui na caixinha. Ó, axé. Sou sensitivo, esponja. Na Umbanda tem espaço para nós? Esse negócio de esponja é outra coisa que a gente precisa desconstruir, né? Ó, o desconstrutor. Deixa eu tirar o casaco, peraí que deu calor. Esse negócio de esponja é muito relativo, muito. Porque assim, geralmente as pessoas que dizem assim, sou médium esponja, não tem mais nem água para molhar o bico. Elas tendem a dizer isso porque elas são muito sensíveis a captar energias negativadas em ambientes onde elas se encontram. Agora, a gente não pode repensar isso aí. Mestre de obras nada, de mestre de demolição. Porque para construir a gente demora lá 8, 12 semanas dentro dos estudos. Para desconstruir eu venho aqui e meto o pé na porta. Em 45 minutos eu desconstruo. Aí demora 8 semanas, 12 semanas para construir de novo. Mas é assim mesmo. Demolir é rápido. Subir a parede é mais devagar. Uma parede sólida, uma parede firme, uma parede com embasamento. A gente demora mais tempo para construir. Agora, descer a lenha, meu irmão, é jogo rápido. Então, se é esponja, mas assim, quando você tá... O que é esponja, né? Vamos destrinchar essa faculdade mediúnica aí. A pessoa é muito sensível a estímulos dentro de um contexto de mediunidade. Ele é muito sensível a estímulos mediúnicos. Então, quando você fala assim, eu sou esponja, por exemplo, alguém que aprende a tocar violão de ouvido é muito sensível a estímulos sonoros. Um artesão que tem o tato muito bom é muito sensível a estímulos táteis. O Jefferson é o colchão todo. Você era o colchão quando você era gordinho, já. Agora você emagreceu, tô brincando. Então, assim, quem tem essa hipersensibilidade, né, que capta muito as energias do ambiente, tem que aprender a ser uma esponja filtradora e começar a captar para si aquilo que vai te fazer bem e deixar de captar, deixar passar aquelas energias que não vão te fazer tão bem assim. Ó, Fabi, 5 apoiadores, 5 selinhos, axé, saravá, minha irmã. Então você começa a entender que esse conceito de esponja é uma hipersensibilidade. E essa hipersensibilidade ela pode ser trabalhada. Tem gente que tem transtornos de hipersensibilidade no campo físico, né? Gente que não consegue encostar em determinadas superfícies, por exemplo. Isso é comum, é uma característica só, normal. E isso pode ser trabalhado.
Então, como todos os sentidos, trazendo isso para o campo mediúnico, né? Trazendo isso para o campo das faculdades mediúnicas, esse sentido de sensibilidade às energias que estão no ambiente também pode ser trabalhado. De repente, não se concentrar tanto nessa absorção. Sim, e aprender aquilo que você quer deixar passar e aquilo que você quer absorver. Porque se chega no terreiro e tem um monte de energia boa, por que você vai absorver a ruim? Eu já consigo fazer isso, absorver o necessário, é isso. Tá aprendendo com quem? Fala pra mim. Escreve aí. Então, você começa a aprender o que você pega pra você e o que você deixa passar, tá? Então, galera, a gente precisa entender isso. Mediunidade é um sentido ligado ao corpo espiritual. Nesse sentido, esse sentido se desdobra em muitas faculdades. E todas essas faculdades podem acontecer dentro de um terreiro de Umbanda, apesar da mediunidade de incorporação ser a mediunidade tipicamente mais umbandista. Tem que saber separar, é isso. O que você quer absorver e o que você não quer absorver. E isso é um exercício, é difícil, gente, para as pessoas, né? Porque a gente escuta muita coisa, a gente vê muita coisa, a gente acaba... Na nossa vida é assim, a gente acaba... Não desenvolve filho fraco, não, rapaz. O negócio aqui o bagulho é tenso. Então, na nossa própria vida, a gente escuta muitas coisas, que algumas coisas a gente leva e outras coisas a gente precisa deixar. Nem tudo que falam de você te define. Aliás, nada do que falam de você te define. Não é o que as pessoas falam que vai definir quem você realmente é, né? E ó, a Fabi tá vindo pro Rio. Que bacana. Manda mensagem, Fabi. Então, não é o que falam de você que você vai... Tudo que falam de você que você vai carregar. Então, não é toda a energia que você entende, que você percebe, que você vai trazer para você. Então, perceber a energia é uma coisa. Absorver aquela energia é outra. Então, assim, percebi que a vibe aqui não tá boa. Deixa eu ajeitar o cabelo. Eu percebi que essa vibe aqui não tá boa. Eu vou segurar essa vibe pra mim? Não vou. E é muito, sim, uma questão de escolha. Só que aprender a escolher é um processo. É um processo, não é simples. E é um processo pelo qual todo mundo vai passar. E você escolhe, inclusive, como você vai passar por esse processo. Então, na sua vida física, para trabalhar com o seu campo mental, você tem ajuda, por exemplo, de um terapeuta que pode trabalhar isso com você. O que você carrega de informação que falam sobre você mesmo e o que você deixa passar das informações que falam sobre você mesmo, porque aquilo não precisa te definir. Na vida espiritual, você tem um sacerdote, você tem um tutor, você tem um professor, você tem um amigo, você pode ter muitas figuras em uma só, inclusive, né? Ó a Valesca, mais uma que sou um colchão, em Ribas. A Vanessa perguntando se existe karma. Existe. Karma vem do sânscrito e quer dizer ação. O universo está em ação. Então estamos todos dentro de um processo kármico. Agora, o karma é uma conta de banco que você vai ficar devendo ou que vai ficar sobrando. Aí é tema para uma outra live. Inclusive, eu acho que tem uma live do Alexandre salva lá no Instagram dele que fala sobre isso. Karma é conta bancária? Eu não sei se está no Instagram dele ou se está lá no YouTube do Umbanda EAD, tá? O Alexandre fez uma live explicando muito bem sobre isso. Karma existe. Agora, você precisa tratar ele como conta de banco, onde você fica no vermelho, ou você fica no positivo, ou você fica no negativo? Não necessariamente. Karma é ação, ação gera reação, e você precisa saber lidar com isso aqui, na encarnação, tá? Agora, é um conceito perigoso achar que você chega em outra encarnação devendo. Mas isso é tema para outro papo. Então, assim, você quer continuar esse estudo, quer continuar desenvolvendo, tá salvando isso do Umbanda EAD. Isso. E é esse o conceito que ele aborda, né? Esse karma é uma conta bancária que você vai chegar na outra encarnação devendo, isso aí vai estar, eu tô no devo, velho. Já nasce devendo, será? Então, é o que a Giovana perguntou lá atrás.
Vale a gente olhar para a obra de Kardec? Vale olhar para a obra de Kardec. Agora, nesse ponto específico, a visão de Kardec ainda é a sua visão? Ou você pode desconstruir isso e fazer da sua visão um olhar diferente, né? Um olhar umbandista, um olhar mais livre, um olhar mais leve, um olhar sem esse peso da dívida kármica que você já nasceu com ela. Então é arriscado isso, porque a pessoa às vezes acaba colocando muito na conta do karma para tirar da sua própria conta da causa e consequência. São os guias que nos escolhem, ó, pergunta do Jeff. Falta 5 minutos para terminar e a gente vai perder essa live por 2 selinhos. Não tem jeito. Então, são os guias que nos escolhem. É um processo... Vamos lá, não sei se o Jefferson é casado, se tem um amigo muito próximo, uma namorada, uma noiva. É um processo de relacionamento. Você e o guia se escolhem por afinidade energética e missão. Então vocês dois têm um processo, um caminho a trilhar junto, ele como mestre e você como pupilo. Não é que ele precise se desenvolver como você precisa, ele precisa evoluir como você precisa. Não, são caminhos diferentes. Ele tem o caminho dele, você tem o seu, mas vocês podem trilhar esses caminhos juntos dentro de um processo de união. De união de pai e filho. Ó, a Cimeia foi 6ª colaboradora de hoje, já temos 6 selinhos, falta um só, hein? Ogum das Matas é um Ogum de Oxóssi, né? Um caboclo de Ogum, que trabalha também na energia de Oxóssi. Mesmo que eu não esteja muito ativo na espiritualidade, os guias continuam ao seu lado? Sim. É você que sai do lado deles. A gente tem que botar bem isso na cabeça, né? Que é a gente que se afasta da espiritualidade, não é a espiritualidade que se afasta da gente. E a gente, dentro desse estudo de 8 semanas, que vai ser conduzido a partir de terça-feira, a gente entende bastante isso, que é um processo... A Fabi fechou 7. O 7. Saravá, Fabi. Boa viagem amanhã pro Rio, minha irmã. Pai Ogum te ampare nas estradas. Eles nunca abandonam a gente, né? É a gente que acaba deixando muitas coisas de lado. Então, vamos lá. Vamos começar a entender mediunidade como um sentido e vamos entender a incorporação como um dos desdobramentos desse sentido. Vamos começar a entender que um espírito humano encarnado pode sim se conectar a outro espírito humano desencarnado. Ó, Vivi Munhoz, tá? Vai, irmã, axé. Um espírito humano encarnado pode se conectar a um espírito humano desencarnado. Somos todos espíritos humanos. Só que, se não houver um preparo para que isso aconteça, para que essa junção aconteça, você vai se sentir o peão da casa própria, né? Você vai sair do terreiro, como muita gente relatou aqui, que saiu passando mal algumas vezes. Por quê? Você não foi preparado para incorporar e forçaram uma barra para que você incorporasse. E aí, nessa forçada de barra, você está forçando um acoplamento energético para o qual você não estava preparado ainda. Então, você precisa... Umbanda tem fundamento? É preciso preparar. Mediunidade é sentido, que precisa ser desenvolvido. Então, não é chegar no chão do terreiro e baixar santo, tá? A hora que a gente parar e perceber que a Umbanda vai muito além disso, muito nos cursos, a Giovana que está sempre nos cursos, ela vê isso, né? Ó, a Vivi, sonho muito com Exu, Pombagira, Obaluayê. O que significa? Significa que você tem uma conexão mental grande com eles. Porque a gente sonha com aquilo que a gente está pensando, né? Com aquilo que está próximo do nosso campo mental. Quando você está dormindo, os outros estímulos deixam de atuar sobre o seu campo mental e aí aquilo que está muito presente, aquilo que você está pensando muito, aquelas energias que estão muito próximas a você, elas podem se mostrar para você em sonho, tá? Não significa, por exemplo, que você está devendo a Exu, que você precisa trabalhar com Pombagira ou que você é filho de Obaluayê, mas que essas energias estão próximas a você nesse momento de vida que você está passando agora, e quando os outros estímulos sensoriais param de chegar, você fica aberto a receber esse estímulo sensorial durante o seu sonho, tá? Então, não leve isso como um peso, leve isso como um... Olha, tô aqui, nesse teu momento de vida, a gente está se fazendo presente, tá bom? Então, quem quiser continuar esse estudo,
manda um direct pra gente, a gente vai fazer uma jornada de 8 semanas, tutorado aqui por mim, num grupo fechado, para a gente poder estudar mediunidade e para a gente, sobretudo, fazer uma aproximação com a nossa família espiritual. Eu vou salvar a live, eu vou subir para o YouTube, vocês podem assistir ela no replay depois, fazendo anotações. John, como faz para saber o que está incorporando? Conhece. Intimidade. Intimidade é tudo, né? Dá dinheiro, mas não dá intimidade. Intimidade. Quando você passa a ser íntimo daquela energia, você sabe. E aí tem uma coisa, a fala mente, a energia não. Você começa a entender que a energia é aquela, você começa a se aproximar daquela energia, você vai entender que energia que você está incorporando. Só que é por isso que precisa de um processo guiado, precisa de um processo tutorado, porque você precisa criar uma intimidade, você precisa criar uma relação com aquela energia para você ter certeza de quem está chegando ali. E você precisa ter certeza de que você está preparado para receber aquela energia que está chegando ali, tá? Então, vamos começar a olhar para a mediunidade com olhos de um umbandista, vamos começar a estudar a mediunidade com o olhar de um umbandista. Isso pode ser um caminho muito hard, muito difícil de trilhar. Eu posso levar muito tapa na cara ainda por estar falando sobre isso, mas eu acho que é momento da gente começar a olhar para a mediunidade com um olhar de terreiro, tá? Isso não sou só eu que tá falando, não. O Rodrigo fala muito disso, o Alexandre fala muito disso. Vamos olhar para a mediunidade de uma forma mais como Umbanda, olhar para Umbanda com o olhar de um umbandista, beleza? A gente se vê na próxima live e a gente se vê sobretudo aqui no Instagram, nos stories, a gente está sempre aqui interagindo. Espero continuar com a companhia de vocês. Gratidão a todos. Axé.